Só um instante. Fim de ano. Vou colocar aqui agora, gente. Fim de ano. E agora? Pronto. Fixar aqui. Pronto. Então, a gente já tá com o tema, né, da nossa live aqui. E eu vou começar aqui com vocês. Nós vamos fazer uma reflexão, né, desse fim de ano, de como que tá sendo as coisas, né, das reflexões que a gente pode ter, né. A gente tá chegando ao final de semana agora já vai ser Natal. E o que a gente pode trazer isso pra nossa vida, né? Olha só, o Masaki falou assim: quando eu terminar meu ensino médio, eu vou começar meus estudos para ser um sacerdote. Nossa, muito interessante. Parabéns, viu, Masaki? Muito interessante tudo isso. Então, gente, vamos lá. Primeiro, né, eu queria começar falando para vocês o seguinte, né? Sejam bem-vindos todo mundo que tá chegando aqui. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o fim do ano, né? Tudo que tá acontecendo. Toda vez que chega nesse fim de ano aqui, muitas pessoas, né, começam a refletir sobre a vida, assim, tudo o que passou, tudo o que aconteceu, né? O que a gente pode aprender com tudo isso? E assim, é interessante que tem pessoas que não gostam do fim do ano, né? Que se sentem frustradas. Porque às vezes a pessoa, ela não fez tudo aquilo que ela se comprometeu a fazer, né? Ela não viveu o ano da melhor maneira possível. Ela acha que ela poderia ter dado mais de si, né? Teve coisas que ela não conseguiu cumprir, ou determinadas situações ruins que aconteceram no ano. Então tem pessoas que não se sentem bem com o fim do ano, se sentem frustradas. Mas eu vim falar pra vocês alguns exercícios que a gente pode fazer nesse fim de ano, né? Pra gente aprender cada vez mais e refletir sobre o que passou. Primeiro, que eu vou passar esse exercício aqui pra vocês de pegar um caderno, né? Você pega ali uma folha e começa a anotar você começa a anotar todas as bênçãos que você teve nesse ano, sabe? Tudo de bom que aconteceu, tudo aquilo que você orou, que você pediu e que de fato aconteceu. Eu tô vendo aqui que a Fernanda, ela postou assim: vamos fazer uma live juntas para falar sobre mudanças de corpo e mente? Vamos sim. Depois você me chama lá no direct pra gente conversar a respeito, tá bom? Então, galera, vamos lá. Voltando aqui. Você começa a anotar suas bênçãos, tudo aquilo que você vivenciou na sua vida e foram coisas boas, entendeu? Aí eu tenho um caderno que eu anotei as minhas bênçãos, quer ver? Tá bem aqui. Nesse caderno eu coloquei todas as bênçãos e deu tantas páginas, e é interessante você fazer isso, deu mais de uma página. É interessante você fazer isso que você começa a refletir, sabe, sobre a sua vida. Você começa a pensar assim: gente, olha só, às vezes a gente olha só o lado negativo e quantas coisas boas que a gente não pode refletir na nossa vida. Aí eu peguei e fiz assim, ó, coloquei aqui bênçãos e anotei todas as bênçãos. Inclusive agora eu tenho mais bênçãos para colocar nesse caderno. Então assim, já fica a dica de vocês começarem a anotar, né, tudo aquilo que foi bênção na sua vida, tudo aquilo que você conquistou e realmente valorizar, né, tudo que acontece. E até as coisas ruins, se a gente olhar pra trás, às vezes teve algumas coisas ruins que aconteceram e que lá na frente você viu que não foi tão ruim assim, que na verdade foi uma coisa boa, né? Você achou que tinha sido ruim, às vezes uma demissão, um relacionamento que acabou, mas depois você tem essa percepção de que na verdade foi uma coisa boa, que isso te fez bem. A Fernanda colocou assim: eu tenho um potinho das coisas boas, eu coloco durante o ano e abro quando tô triste. Muito bom, isso é um exercício excelente, porque assim a gente vai lá e reflete, né, sobre tudo aquilo que aconteceu e a gente vê que às vezes a gente tá focando no lugar errado, né? Esses dias eu tava fazendo uma meditação e nessa meditação contava uma história que a gente enxerga o mundo na percepção nossa, né? Com os nossos olhos. Então assim, o mundo ele não é triste nem feliz, ele é aquilo que você dá pra ele, né? É a maneira como você enxerga ele. E aí contava nessa história, né, de uma monja lá, que ela tava fazendo uma reforma lá no templo. E aí quando ela começou na reforma a ver as cerâmicas, que tudo que ela enxergava era cerâmica e todo o foco dela tava para as cerâmicas. E depois ela começou a
ver telhas, né? Ela começou a pesquisar sobre telhas e tudo, porque era isso que ia fazer lá no templo. E aí ela começou a ver somente telhas. O foco dela começou a ser isso. Então, assim, a gente enxerga o mundo de acordo com a nossa percepção, né? A maneira como a gente vê as coisas faz toda a diferença, né? Se você enxerga... Tem até uma história, gente, que a história é assim, ó. Vou até ler o comentário aqui do Massacre, ele colocou assim: não importa o que acontecer no fim de todo o ano, que Jesus Cristo, que nós aprendemos mais sobre ele, não se preocupar com nada. Tudo é no tempo de Deus, não adianta ficar preocupado. Verdade. Não adianta se preocupar, tudo Deus está fazendo no tempo dele. Com certeza, é sobre isso mesmo. Eu ia falar assim, tem uma história, inclusive. Gente, eu vou desativar os comentários só pra... Fica mais fácil aqui pra eu não me desconcentrar. Tem uma história que fala assim, de duas pessoas que elas estavam em um avião, né? E esse avião veio a cair, mas essas pessoas sobreviveram, essas duas pessoas. E uma pessoa ficou traumatizada, não quer andar de avião nunca mais, né? Não quer voar nunca mais. E essa pessoa, ela não quer nem saber mais de avião, ficou toda traumatizada, falando que o mundo é um perigo, que as coisas são perigosas. Já a outra pessoa, ela enxergou de uma maneira diferente. Ela viu ali uma oportunidade dela, que ela sobreviveu, né? Ela passou por algo difícil e conseguiu sobreviver. Então ela encarou como uma nova oportunidade, que a vida estava dando uma nova oportunidade para ela. Então, assim, se você analisar bem, olha só, as bênçãos que você não pode ter a partir da maneira como você enxerga as coisas, né? Às vezes... tem coisas que a gente vê, né? Tem pessoas que veem como uma coisa ruim, né? Tem até uma historinha também que é assim, que tem uma árvore e a árvore tá dando muitas... tá caindo muitas folhas. E aí uma pessoa fala assim, nossa, olha só essa árvore, ela dá tanto trabalho, fica só caindo essas folhas no chão aí, tem que ficar varrendo toda hora, tirando. E a outra pessoa falou assim, olha que linda essas folhas no chão. A árvore tá passando, né, pelas estações ali e ela tá se renovando, tá? As folhas estão caindo ao chão, né? Na época do outono. Então, assim, olha que bonito isso. Então, assim, cada pessoa tem uma percepção diferente, encara a vida de maneira diferente. Né? Às vezes, uma mesma situação ali, para duas pessoas, vai ser encarada de maneira diferente. E essa é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Então, assim, a outra coisa pra gente fazer nesse fim de ano, né? O que a gente pode pegar como reflexão? A gente pode agradecer por tudo que a gente conquistou nesse ano. Né? Tudo que você conquistou, já começa agradecendo pela sua saúde, pela sua vida. Se você tá aqui hoje, se você tá vivo, né? Se você tá vivo, você está vivo, mas eu falo assim, você agradeça, né? Por estar aqui hoje, por ter saúde, né? Quantas pessoas, né, gente, nós passamos por essa época tão difícil, né? Da pandemia e tudo mais. E quantas pessoas que não tiveram a oportunidade, né? Que não conseguiram passar por esse momento tão difícil, né? Que realmente... acabaram, né, sendo atingidas por isso. Então, assim, são tantas coisas, né, não só isso que aconteceu, mas várias outras situações, né, quantas pessoas que às vezes dariam tudo pra ter a sua vida hoje, né, que você às vezes acha tão ruim, mas tantas pessoas valorizariam, né, estar no seu lugar nesse momento. E assim, tem um vídeo que eu assisti ontem que eu achei bem interessante também, que esse vídeo fala assim, escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. As pessoas, elas têm mania de ficar reclamando das coisas, né? Ai, a pia tá cheia de vasilha pra lavar, ai, tem que lavar o chão, tem que limpar. E assim, eu falo até aqui, eu também já fui essa pessoa de ficar reclamando, né? Ainda sou em algumas coisas. Então, claro que a gente tem que melhorar, né? A gente tem que buscar ali a nossa evolução. Mas eu falo o seguinte, que às vezes a gente fica muito com esse pensamento de ficar reclamando das coisas. Mas assim, se você tá tendo pia pra lavar, é porque na sua casa tem comida. Sua casa tem comida, as pessoas comeram e sujaram, né? Se você tá tendo uma casa pra arrumar, é porque você tem uma casa, né? E quantas pessoas não têm casa, né? Se você tá tendo roupa pra passar, roupa pra lavar, é porque você tem. Então assim, se você começar a reclamar das coisas que você tem, como que as coisas vão vir pra você? Né? Como que você vai atrair as coisas pra você se você tá reclamando daquilo mesmo que você gostaria de ter, né? Porque se você tem uma casa, a casa vai sujar. Não tem como um ser humano viver numa casa e a casa permanecer limpa. Não tem como.
né? Se você quer comer, você vai sujar a vasilha, você vai sujar a cozinha. Então, assim, não adianta, né? Às vezes a gente fica querendo, assim, aquele mundo ali perfeito, né? Nossa, ninguém pode cozinhar, porque eu acabei de arrumar a cozinha, sabe? Eu não quero nem mexer na cozinha, porque acabei de arrumar. Mas isso é a vida acontecendo, né? Se nós vamos comer, nós vamos sujar. E isso faz parte. Então a gente precisa parar de reclamar de coisas que a gente mesmo pediu pra nossa vida, né? Às vezes a gente reclama do trabalho. Mas você queria estar desempregado? Você queria estar desempregado? Não queria, né? É lógico que, assim, tem situações que é ruim você enfrentar no trabalho. Não tô falando que é bom. Mas, assim, você tem que buscar entender, assim, era melhor eu não ter ou eu ter? É melhor você ter, né? Quantas pessoas aí estão desempregadas, né? E gostariam tanto de ter um trabalho, né? Quantas pessoas aí não têm a oportunidade que você tem, né? Tantas coisas, saúde, né? Se você tem um lar, se você tem uma casa, se você tem uma família. Às vezes a gente reclama muito da família, porque, assim, tem situações realmente que são difíceis, né? Não é sempre que a família ali tá em harmonia. Mas e pra quem não tem nem família, né? Acho que é bem mais difícil. Então, assim, muitas vezes a gente reclama das coisas, mas, assim, são coisas que nós pedimos pra nossa vida, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando do dinheiro. Gente, na boa, reclamação do dinheiro é a pior que existe. É uma das piores, tá? Você ficar reclamando do dinheiro. Porque, assim, como que o dinheiro ele vai vir pra você se você tá o tempo todo reclamando, sabe? Você é aquela pessoa que compra algo e fica falando assim, ai, eu paguei tanto naquilo, ai, nossa, não valeu o meu dinheiro. Isso aí é a pessoa ficar na escassez, entendeu? Porque ela não entende que o dinheiro foi feito pra gastar mesmo, né? E principalmente pra você gastar com aquilo que é essencial na sua vida. Então, assim, você gastar dinheiro com comida não é uma coisa assim, não é um gasto desnecessário. É um gasto necessário. É um gasto de sobrevivência, né? Você gastar ali com seu bem-estar é um gasto necessário. De que adianta você trabalhar a sua vida inteira e você não ter nenhum bem-estar? O seu dinheiro não pode ser utilizado para o bem-estar. Então, assim, às vezes a gente tem umas crenças limitantes, né? Umas crenças limitantes que realmente atrapalham a nossa vida. Atrapalham a nossa vida. E se a gente começar a refletir sobre isso, a gente vai ver, né, o tanto que a gente pode mudar na nossa vida, né? E eu falo isso aqui pra vocês até como experiência própria, que eu também posso mudar na minha vida, né? Porque antes eu tinha muito essa questão do dinheiro, de às vezes ficar reclamando, de ficar falando, ai, olha, isso é muito caro. Ah, então, tipo assim, eu gastava e depois eu ficava com remorso do que eu gastei, sabe? Não ter coragem de gastar com você mesma, sabe? Às vezes você pensa assim, ah, eu não posso gastar. Porque fica aquela voz assim, como se tivesse assim, nossa, você tá gastando com besteira, você tá gastando com isso. Mas não, gente, se você destinar ali um valor do seu dinheiro pra você gastar, não tem problema, entendeu? Você não vai, se você não estiver comprometendo ali o seu orçamento, tranquilo. Então, assim, a gente tem muitas coisas que a gente reclama, que são coisas que a gente desejou pra nossa vida, a gente orou pra conseguir e depois a gente tá reclamando, né? Assim, é lógico que também nós não somos seres perfeitos a ponto de sempre tá tudo bem, de não reclamar. Só que, assim, tem vezes que a gente não precisa falar, né? Assim, às vezes você tá ali com uma insatisfação, guarda pra você. Guarda pra você, você não precisa ficar falando pra todo mundo, ah, eu tô sentindo dor, ah, eu tô isso, eu tô aquilo, né? Até porque é chato você ficar perto de alguém que só fica reclamando o tempo todo. Isso é muito desagradável. Então, assim, gente, que a gente possa aprender com isso, né? Escolher o nosso difícil, né? O que a gente escolhe pra nossa vida, né? Tem muita gente que fala assim, ah, estudar pra concurso é difícil. É difícil? Empreender também é difícil, né? O que você tá escolhendo pra sua vida hoje? Você escolhe o quê? Você escolhe ficar ali na mediocridade, né? Aceitar, assim, as coisas de maneira passiva. Eu acho que às vezes a gente esquece que a vida é uma só. Que a vida é uma só. E você nunca mais você vai ter uma oportunidade de viver o que você tá vivendo hoje, né? Porque, assim, a nossa vida, ela vai passando. E a nossa idade também. Então, assim, hoje eu tô com 25 anos, né? Eu nunca mais vou ter 25 anos de novo. Quando eu fizer 26, acabou, é 26. E por aí vai, até chegar a 30, 40 e por aí vai, né, se Deus permitir. Então, assim, tudo que a gente tá vivendo é uma coisa única, né? Cada momento ali é único. E você precisa saber desfrutar cada fase da sua vida, né? É aquela fase que somos crianças, aí depois adolescente, aí depois eu tava na faculdade, agora eu tô trabalhando. Cada fase demanda algo de você.
Cada fase da sua vida vai demandar algo de você e você precisa saber lidar com isso, né? Cada fase vai ter, assim, o seu desafio, né? Vai ter as suas conquistas e você precisa saber lidar com isso, né? E, assim, é importante a gente não querer ultrapassar os processos, né? Tudo que a gente tá vivendo. Porque a gente precisa passar por determinadas coisas, né? Tipo, você primeiro tem que ir pra escola, pra depois ir pra faculdade, né? Aí no meu caso, que o meu trabalho eu precisei fazer uma faculdade, então assim, antes de trabalhar eu precisei aprender, precisei fazer uma faculdade. Então assim, eu tive que passar por alguns processos, né? E esses processos fazem parte da vida, porque se eu não tivesse passado por eles, como que eu ia estar aqui hoje, né? Então assim, tudo que eu tô falando hoje pra vocês foi porque eu passei determinados processos na minha vida e hoje eu tô assim, entendeu? Hoje eu cheguei nesse ponto. Mas se você conversasse comigo ali há 5 anos atrás, eu não ia ter esse conhecimento que eu tô passando pra vocês. Porque isso foram experiências que eu fui vivendo, coisas que eu fui lendo, né? Pessoas que eu fui convivendo. Inclusive tem até uma frase, né, que fala assim que você é o resultado daquilo que você lê, né? Daquela pessoa que você convive, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, assim, aquilo que você lê, aquilo que você faz, as pessoas com quem você convive, tudo isso vai influenciar na sua vida, né? Não é determinante, mas isso ajuda muito, né? Então você pode começar a refletir na sua vida, né? O que você está consumindo na sua vida, né? Quais são os filmes, quais são as reportagens, os perfis que você está consumindo, o que você está lendo, o que você anda fazendo da sua vida. Então você começa a refletir, né? O que eu tô fazendo, né? Será que eu tô vivendo a vida que eu quero viver de verdade? Porque eu só tenho uma oportunidade de fazer as coisas darem certo. Então, se eu tenho uma oportunidade, então a gente não tem nada a perder, né? Essa é a verdade. O que a gente tem a perder? Nada. Nada, porque a gente só tem uma vida. Então, se você só tem uma chance, você não tem nada a perder. Você já vai perder essa chance. A chance da sua vida, ela já vai ser perdida. Porque um dia você vai morrer. Então, se você vai perder, então você tem que aproveitar o pouco tempo que você tem para fazer aquilo que você quer. Porque você não vai ter outra oportunidade. A oportunidade é essa de agora. Então, assim, é por isso que eu falo que a gente tem que aproveitar o tempo, né? O tempo é vida. Então, assim, se você tá aqui hoje com saúde, independente da idade que você tenha, aproveite esse momento, sabe? E, assim, a gente tem que ter paciência com as coisas, né? É lógico que às vezes falta ali uma paciência, né? Você quer logo, assim, ter dinheiro, né? Não precisar depender de ninguém. Ou ali já tá esperando um marido, né? Já quer ter filho. A gente sempre vai querer coisa na nossa vida. Mas a gente tem que esperar o momento certo de cada coisa acontecer, né? Porque a gente precisa estar pronto para aquilo. E às vezes, assim, é difícil, porque a gente sente que nós já estamos prontos, né? Mas muitas vezes a gente não tá. A gente não tá pronto. E a gente quer, assim, né, acelerar as coisas. Mas se a gente tiver paciência, se a gente souber esperar, tudo vai ser melhor. Tudo vai fazer mais sentido. Porque as coisas vão acontecer no tempo certo, né? No tempo de Deus. Então, assim, gente, uma das coisas também que eu anotei aqui é pra gente poder relembrar da nossa evolução, né? Lembrar, assim, tudo que a gente já passou na nossa vida, né? Tudo que eu já passei, quantas coisas eu já não aprendi, né? Quantos desafios já não foram superados, né? Não só no ano de 2022, mas nos anos passados também, né? Se fosse pra você contar a sua história de vida pra alguém, será que essa pessoa poderia aprender alguma coisa? O que ela poderia aprender com você? O que você tem a ensinar? Tem um texto aqui no Instagram que fala isso, né? Todos temos algo a ensinar. Então, todos nós temos alguma coisa para ensinar para os outros. Então, o que você pode ensinar com a sua vida, né? O que a sua vida traz de reflexão para a vida do outro? Então, esses são pontos que a gente precisa refletir. Posteriormente, também eu anotei aqui, fazer o que precisa ser feito. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. O que é? O que é aí que às vezes fica na sua cabeça aí? Será que é aquela academia que você tá deixando sempre pra depois? Porque você tá se deixando pra depois? Você já percebeu isso? A importância que tem você deixar você pra depois? Você não coloca você como prioridade? Às vezes você coloca todo mundo ali como prioridade, os outros como prioridade, mas a sua saúde mental, a sua saúde física,
você não coloca como prioridade. Então, assim, quem é que vai ser a pessoa que vai mais pagar o preço por isso? Quem é que vai sofrer os prejuízos? É você mesmo. Então, assim, a gente precisa colocar na nossa cabeça que nós somos a nossa prioridade espiritual, a nossa prioridade mental, a nossa prioridade física. Somos nós. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós ficarmos esperando alguém aparecer para cuidar de nós, então, infelizmente, a gente vai ficar à mercê das circunstâncias. E você não pode ficar à mercê das circunstâncias. Porque se você ficar sempre esperando alguma coisa acontecer pra sua vida mudar, então, sinceramente, né? As pessoas que realizam coisas em suas vidas, elas não ficam esperando as coisas acontecerem. Elas vão lá e fazem. E fazem. Então, você precisa correr atrás daquilo que você quer. E eu não tô falando aqui, gente, quando eu tô falando de correr, eu não tô falando no sentido de dinheiro. Eu tô falando no sentido de você se cuidar mesmo, se priorizar. Será que você tá tendo ordem na sua vida? Eu anotei aqui, né? Estabelecer ordem, planejar seus dias. Será que você tem planejado seus dias? Né? Quando você acorda ali, você já tem um dia planejado? Olha, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou você acorda naquela correria, assim, ó. Só toma café, assim, correndo, queima até a boca, sai correndo pra trabalhar, chega atrasado. Tipo, sabe aquela pessoa que faz as coisas assim, ó, no automático? Você tá sendo essa pessoa? Porque a gente tem que estabelecer ordem na nossa vida. Se a gente não estabelece ordem, como que a gente quer que as coisas fluem, né? Você já foi numa empresa que às vezes você chega lá pra ser atendido e não tem ordem nenhuma, né? Numa clínica. Aí você chega lá, tipo assim, aí você marcou 1h da tarde. Aí você chega lá 1h e não atendeu, já passou um tempão e você tá lá esperando. E você percebe ali que tem um clima de bagunça ali, não tem muita ordem. Como que você vai ter credibilidade com um lugar desse, né? Que as pessoas trabalham dessa forma. E a mesma coisa eu falo pra vocês, na vida de vocês. Como que você quer alcançar um grau ali de excelência? Como que você quer transformar a sua vida se você não coloca ordem na sua vida, né? Se você deixa tudo pra depois, se você não estabelece prioridades, né? Tem até uma frase, é a frase do filme de Alice no País das Maravilhas, que diz assim: quem não sabe o que quer, pra quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, assim, se você não tem prioridade, se você não sabe o que você quer, qualquer direção vai servir pra você, né? Então, assim, você precisa saber exatamente onde você quer, né? Vamos supor que eu tô querendo viajar pra Brasília, né? Aí eu tenho uma rota de onde eu estou até Brasília. Eu tenho ali uma estrada onde eu vou passar até eu chegar a Brasília. Agora, se eu chegar na estrada ali com o carro e eu falar assim, não sei pra onde que eu vou, não sei. Então, qualquer direção, qualquer BR ali vai servir pra mim, porque eu não sei aonde que eu vou chegar. Eu não sei onde é meu objetivo. Então, se você não tem um objetivo traçado, qualquer caminho vai servir, sabe? E isso a gente aplica pra tudo. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu queria viajar pra tal lugar. Você queria viajar, mas você tá se programando pra isso? Você já pesquisou, assim, quanto que custa, né? Tudo que você vai gastar pra viajar, quanto que você deveria poupar mensalmente pra conseguir fazer essa viagem, talvez no final do ano? Então, assim, são coisas que se a gente não planejar, se a gente não estabelecer uma ordem ali, a gente não vai conquistar. Então, assim, não adianta falar, né? A gente fala muito, mas tem uma frase que diz assim, não observe as palavras, mas observe as atitudes. Então, a mesma coisa pra você. Se você fala muito, isso não é uma coisa boa, porque o sábio é aquele que fala pouco. O sábio, ele observa muito e fala pouco. Agora, você tem que olhar pra sua vida e você tem que pensar assim, eu estou mais falando ou agindo? Porque é o agir que muda a nossa vida, né? É a gente ali todo dia, né? Aquele pouquinho de cada dia, né? Igual eu me formei em Direito. Como que eu me formei? Foi aquele pouquinho ali, foi todo dia indo pra faculdade, foi todo dia estudando, foi de período a período, até que eu cheguei e me formei, né? E aí hoje eu sou advogada. Então, assim, a gente tem ali uma história, né? Um processo, todo dia, né? É aquele pouco de cada dia, né? E como diz a frase também, é no ordinário que se vive o extraordinário. Então é fazendo aquelas coisas comuns que às vezes a gente não dá importância, né? E como diz Santa Teresinha, nada é pequeno se feito com amor,
Nada pequeno se feito com amor. Então, se você tá fazendo aquela coisinha ali pequena, mas se você coloca amor naquilo, aquilo ali já se torna algo importante na sua vida. Já não é a mesma coisa. Olha só, se eu chamo pessoas pra vir aqui na minha casa, almoçar, e eu vou fazer uma comida ali, e eu faço assim uma comida qualquer, sabe? Tipo, eu tô com preguiça, eu faço qualquer coisa ali e tá bom. Agora, se eu vou fazer um almoço e eu coloco amor nele, né? Se eu pesquiso uma receita, se eu me planejo, se eu vou ali no supermercado, compro os ingredientes, chamo as pessoas para comerem na minha casa e faço um belo jantar, um belo banquete, olha só, não foi pequeno o que eu fiz, porque eu fiz com amor. Então, quando você faz alguma coisa com amor, tudo se transforma, entendeu? Você não precisa ser a pessoa mais importante da sua cidade, você não precisa ser aquela pessoa assim, você não precisa de nada disso. Você precisa fazer o seu pouco todo dia com amor, né? Se você fazer com amor, tudo vai fazer diferença. E eu olho aqui esse Instagram do Em Verdade. Quando eu comecei com ele, eu comecei do zero com esse Instagram, né? Eu já tava ali fazendo com amor, né? Todos os dias, as postagens, os textos, né? Utilizando de amor nisso. E o Instagram foi crescendo. Então, assim, quando a gente faz as coisas com amor, nada é perdido, nada é perdido. Então, às vezes você pode pensar que às vezes o que você faz é insignificante, não importa, mas tudo que a gente coloca amor naquilo ali faz diferença, sabe? Você vai ver a diferença quando você faz as coisas com amor. Quando você coloca ali o amor naquilo, independente se é uma coisa grande ou uma coisa pequena. Então, assim, gente, o que a gente pode levar aqui como reflexão é que a gente precisa sair também do papel, né? A gente precisa começar a agir. A nossa vida, se a gente não agir, não vai ter relevância, porque o que faz a diferença é o agir, é o fazer, né? E é importante também a gente estabelecer a ordem e estabelecer prioridades, né? Pega uma folha de papel e começa a anotar o que é prioridade na sua vida. E se coloque como prioridade. Fala assim, ó, nesse ano de 2023, você não precisa nem esperar 2023 chegar, não. Você já pode começar hoje. Assim, eu vou começar a fazer um exercício físico, né? Se você não gosta de academia, você pode procurar outras coisas, crossfit, pilates. Você pode ver o que você se identifica, corrida, caminhada. Tem tantas coisas. Eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou começar a consumir conteúdo de valor e aí você vai mudando, entendeu? Você vai mudando. É assim que acontece, é o pouco de cada dia. Não precisa ser uma mudança repentina, você pode ir aos poucos e aí você verá a diferença. Posteriormente, uma coisa também que é muito importante e a gente pode refletir nesse fim de ano é pra gente escutar a voz do silêncio, né? Você já ficou sozinha ali, só você? Né? Mas você ficou sozinha porque você quis, sabe? Porque uma coisa é a solidão, né? É quando a gente não quer ficar sozinho, mas a gente tá sem ninguém, tá ali carente e tá na solidão. Outra coisa é quando você escolhe ficar sozinho. Você quer ficar na sua própria companhia, né? Você pode ler, você pode meditar e você pode ficar consigo mesmo, né? Às vezes assistir ali um filme que você tá querendo, né? Comer um brigadeiro. Você precisa ter esse momento só você. Né? Porque você precisa se conhecer, né? Tem pessoas que às vezes começam ali um relacionamento e a pessoa só faz as vontades do outro. Ela não sabe nem o que ela gosta, porque ela tá tão acostumada ali num relacionamento que ela só sai com aquela pessoa. Ela não se permite ficar sozinha. Ela sempre tá com o outro, né? Sempre tá naquela coisa ali de não cultivar realmente a sua vida, as coisas que ela gosta de fazer, porque assim, não é tudo que a gente faz com o outro. Por exemplo, eu tenho Instagram, né, e eu escrevo os textos, gravo os vídeos. Se eu tivesse um namorado ou um marido, independente de eu ter um namorado ou marido, essas coisas eu vou fazer sozinha, né? Tipo assim, a escrita eu tenho que estar só eu ali, eu e Deus. Aí eu vou lá e escrevo. Né? Os vídeos também, sou eu aqui com vocês. Então, assim, tem coisas que a gente vai fazer sozinho. Tem coisa que a gente precisa do nosso tempo, né? De nós mesmos ali. Nem tudo a gente precisa estar com outra pessoa. A gente precisa escutar a nossa voz do silêncio. Deixar que o silêncio fale por nós, né? E, assim, quantas reflexões que a gente pode ter. E o silêncio, quando a gente aprende com ele, é muito bom, sabe? Quando você para de ficar reclamando, quando você para de ficar ali murmurando e você se cala,
sabe? E às vezes, assim, a gente aprende, é até um exercício de autocontrole, quando você aprende que você tem que ficar em silêncio, sabe? Quando você vê que nem sempre é necessário você dar a sua opinião, você ficar falando, sabe? Você pode ficar em silêncio, que você vai aprender muito com isso, né? O silêncio faz parte da nossa vida também. E eu coloquei aqui também parar de culpar as coisas e os outros, porque a gente também tem mania de colocar a culpa, né, das coisas que a gente não conquistou pra nossa vida nas outras pessoas, né? Eu não tô fazendo academia, que eu chamei minha amiga pra ir, ela não tá indo, aí eu também parei de ir. Você não tá indo porque você não quer, né? Você não nasceu grudado em ninguém. Você pode muito bem pegar ali suas pernas e ir na academia. Então, assim, quantas situações que a gente não coloca a culpa em alguma coisa ou em uma pessoa porque a gente não sabe, né, o que fazer. A gente não quer fazer ou a gente não conseguiu fazer aquilo e a gente quer colocar a culpa em outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem que parar com esse vitimismo, né? Porque você também não vai sair do lugar se você sempre ficar culpando os outros, né? Isso não vai mudar nada na sua vida. Inclusive, tem um texto aqui no Instagram que chama Não Existem Culpados. E nesse texto eu falo sobre isso. Falo assim, gente, independente se alguém fez alguma coisa com você e você considera essa pessoa culpada, quem é que vai poder mudar isso? Você. Você. Não tem como outra pessoa mudar alguma coisa na sua vida. Tem que ser você. A decisão tem que partir de você, né? Então, assim, independente, né? Por exemplo, você tava num emprego e te demitiram. E aí você fala assim, a culpa de eu não ter dinheiro é do meu chefe que me demitiu. Beleza, te demitiu. Mas e agora, assim, pra você ganhar dinheiro, depende de quem? Depende do seu ex-chefe ou depende de você? Depende de você, ué. Depende de você, ou você vai trabalhar em outro lugar, ou você vai empreender, mas só vai depender de você, não vai depender de outra pessoa, né? Então, assim, a gente precisa levar isso também adiante, né? Ter essa reflexão de que ficar culpando os outros só vai atrasar a nossa vida. Culpar os outros e culpar as circunstâncias, né? Nós não somos pessoas que vivem de acordo com as circunstâncias, né? Porque se a gente viver de acordo com as circunstâncias, meu Deus, então a gente realmente estaria fadados. Porque se a gente, imagina só, na época que teve aí a pandemia, estava tudo fechado. Se as empresas fossem viver de acordo com essa circunstância, ia praticamente falir todas as empresas. Mas aí o que as pessoas fizeram? Buscaram alternativas, né? Teve empresa que começou a vender online, a maioria das empresas, as faculdades, as escolas começaram a transmitir o ensino online, então eles se adaptaram, né? Se adaptou a essa circunstância, mas não ficou refém dela. Não ficou refém dela. Então, assim, é isso que a gente precisa aprender. A gente não pode ficar refém das circunstâncias porque nós não temos controle sobre elas, né? Se você não tem controle, não tem controle igual aqui em casa, estava chovendo agora, né? Aqui na minha cidade. Agora já tem o sol. Eu tenho algum controle se vai chover, se vai fazer sol? Não tenho. Então, como que eu vou colocar a minha vida sobre uma coisa que eu não tenho absolutamente nenhum controle? Como que eu vou fazer isso? Não tem como. Então, assim, você precisa entender que você que tá no controle, né? Independente de qualquer coisa, é você. Você que tá no controle. Falando melhor ainda, quem tá no controle é Deus. Deus que tá no controle. E nós estamos sob o controle dele. É exatamente isso. Aqui na Terra, né? Você que tá... Deus tá te dando essa autonomia de cuidar da sua vida, esse livre-arbítrio. Mas quem tá no controle é Deus. Posteriormente, eu também anotei aqui, gente, o medo de errar. O medo de errar, né? Quantas vezes o medo nos paralisa, a gente não faz as coisas por medo. Ah, mas e se der errado? E se der errado? Eu tava assistindo um vídeo ontem que o cara falou assim, e se der errado? O cara falou assim, vai dar errado. Se você tá querendo acertar sempre na sua vida, eu tenho uma coisa pra te falar, sabe? Se ninguém te falou, eu vou te contar uma coisa aqui, você não conta pra ninguém. Vai dar errado. Em vários momentos vai dar errado. Mas assim, você prefere ficar sem saber? Você prefere não tentar? Não quer dizer que vai dar errado e você vai ter que desistir, não. Você vai poder tentar outras vezes, até dar certo. E se não der certo, você pode tentar outra coisa. E é sobre isso. A vida é isso, né? Então, assim, se você tá esperando acertar sempre, você acha que você é quem? Você tá acertando sempre, né? Ninguém é assim, de ficar acertando sempre.
Uma hora a gente vai errar, né? Mas e aí, você vai desistir? Eu lembro quando eu fui tirar a carteira de carro, deu muito trabalho, assim. No final deu certo, eu passei e tudo. Mas assim, eu sei que foi aquele sofrimento, assim, e eu coloquei um sofrimento ainda maior em cima de uma coisa que nem tem tanta importância, que hoje a minha habilitação tá aqui, já até renovei já, tem 4 anos que eu tenho ela, e aí ficou por isso mesmo, e eu fiquei naquele sofrimento, naquela coisa, não vou fazer. Por quê? Por quê? Porque você errou? Uai, gente, faz parte da vida errar. Errar faz parte. Então, primeiro você precisa entender isso. Errar faz parte da vida, né? Se você tá querendo acertar sempre, é lógico que todo mundo quer acertar. Mas é igual as pessoas falam, né? Você aprende mais com erro do que com acerto. E isso é verdade. Porque quando você erra, você aprende a não fazer daquele jeito mais. Mas você aprende da pior maneira. Porque assim, uma coisa é você aprender no amor. Outra coisa é você aprender na dor. Quando a gente aprende na dor, dói bastante. Mas você não esquece daquilo nunca mais. Você não esquece. Porque você sofreu, né? E aquilo ali te marcou. Então você não esquece tudo que você passou. Você aprende com isso. Então é isso que a gente precisa levar pra nossa vida, né? Não deixar, não permitir que o medo nos paralise. Né? Se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você tem vontade de empreender, por que você não começa a se planejar em relação a isso? Por que você não começa a pesquisar, olha, eu vou gastar tanto, eu preciso de tanto, né? Quais são as minhas possibilidades, o que eu posso fazer para melhorar? Por que você não vai fazer isso? Né? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Como eu falei, né? Nós só temos uma chance, então você não tem nada a perder. A chance é só essa. É uma única chance que você tem. Então, o medo de errar, ele te paralisa. Que você deixa de fazer as coisas por medo. E assim, vai ter situações, igual eu falei, vai ter situações que você vai errar, que vai ser ruim, que você vai sofrer. Mas depois, você vai superar, né? Quantas vezes já não aconteceu comigo? Situações assim que eu arrisquei, eu fiquei assim, mas e se der errado? E se der errado? Deu errado. Entendeu? Você tem que ser adulto, a gente tem que começar a ver a vida, né, de uma maneira mais séria, mais adulta. Se der errado, deu errado. Deu errado, cara. E aí, vai ficar se lamentando? Uai, deu errado. Você acha que as pessoas aí, os grandes empresários, quando eles abriram as empresas deles, assim, deu certo de primeira? Deu tudo certo, foi tudo maravilha. Foi assim, a pessoa já tinha ali o dinheirão pra investiu, abriu a empresa, começou a dar certo, só vida boa. Não é assim que funciona. Não é assim. Tem até uma frase assim, vai dar muito errado até dar certo. E é sobre isso, entendeu? Você precisa enxergar a vida sob essa perspectiva. Se você ficar sempre focando, mas e se der errado? Mas, cara, vai ficar desse jeito? Vai ficar desse jeito? Porque isso aí é mente infantil, né? Não tem jeito, entendeu? Vai dar muito errado. Mas quando der certo, só vai precisar dar uma vez certo. Uma vez. Entendeu? É aquela coisa que a gente fala assim, ó. Vai dar errado várias vezes, mas quando der certo também, filho, acabou. Vai ser uma vez dando certo e você tá livre, entendeu? É igual igual eu falei pra vocês, quando eu fui tirar a carteira. Aí, tipo assim, deu errado, muitas vezes deu. Mas aí quando deu certo, acabou. Nunca mais. E é engraçado que quando dá certo, você nem lembra de tudo que você passou, assim. Você simplesmente parece que, tipo assim, aquilo ali nem aconteceu. Você fica feliz na hora ali, aí depois vida que segue, sabe? Você passou por tanta coisa. Então, gente, isso aí serve pra todas as outras coisas da nossa vida, né? Às vezes, ali, uma prova que você tá tentando, um concurso, né? Aí você fala assim, nossa, não passei, estudei tanto, não passei. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Tipo, não é todo mundo que passa. Não é todo mundo que vai fazer a prova ali e vai sair bem de primeira. O caminho é esse. É estudar, cair, levantar. Estudar, cair, levantar. E por aí vai. Mesma coisa, empreendedorismo. Então, assim, você só tem essa chance. Então, vale super a pena você tentar, porque você não terá outra chance. A chance que você tá tendo é essa de agora. Então, gente, pra quem perdeu o início da live, eu estava falando sobre você pegar e anotar as suas bênçãos num caderno.
Então aproveita aí que tá finalizando 2022, pega lá o seu caderninho, vai anotando as bênçãos, tudo que deu certo, o que deu certo, né? E a gente pode até fazer uma outra dinâmica aqui, uma outra reflexão. Pegar uma folhinha e começar a anotar tudo que deu errado. Aí depois você compara tudo que deu certo, tudo que deu errado. E aí você olha se realmente o que deu errado foi alguma coisa, foi ruim de verdade. Foi aquela coisa assim que realmente foi ruim. Ou não, né? Ou você já aprendeu com aquilo e hoje você já vê de uma maneira diferente. Então, assim, quantas coisas a gente não pode aprender, né? A gente pode pegar esse fim de ano e refletir, né? Olha só o tanto de coisa que eu já passei pra vocês. Primeiro exercício, você vai pegar uma folha de papel e vai anotar as suas bênçãos. Vai anotar tudo de bom que aconteceu. Aí você vai pegar outra folha de papel e vai anotar tudo de ruim que aconteceu. Tudo que não foi bom. Depois você vai analisar essas duas folhas e vai ver se o que você anotou de ruim, de fato é ruim, né? Se realmente é uma coisa ruim e o que você pode aprender com isso, né? Se não é bênção, é lição, né? Tudo ali tem um aprendizado. Aí depois você vai pegar outra folha de papel, né? Você vai pegar uma outra folha de papel e você vai anotar nela as suas prioridades. O que é prioridade na minha vida? O que eu quero estabelecer como prioridade em 2023? A minha saúde, os meus estudos? O que eu quero fazer? Né? Então, você vai anotar ali as suas prioridades, né? E você vai estabelecer o quê? Uma ordem na sua vida. Então, você não vai acordar mais, assim, e fazer as coisas tudo no automático, igual você fazia, que você não dava importância pra nada. Você vai estabelecer uma ordem, né? Você fala assim, olha, hoje eu vou acordar, aí eu vou tomar um café da manhã, não vou tomar café da manhã mexendo no celular, eu vou tomar café da manhã livre, tranquila, né? Saboreando ali os alimentos. Aí depois eu vou fazer uma oração, depois eu vou fazer uma reflexão, vou escutar uma música, vou ler. O que eu vou fazer, né? Será que eu vou precisar acordar mais cedo para fazer tudo isso? Para me priorizar? Então é isso que você vai fazer, né? Você vai colocar ali prioridades na sua vida. Então esses são os exercícios, né, que eu passei aqui para vocês. Os exercícios para você fazer nesse fim de ano. E a surpresa que eu falei que eu ia anunciar uma surpresa aqui pra vocês é o seguinte: nós estamos com o Clube do Livro, né? E já tem várias pessoas participando ali. A gente escolheu um livro bem curtinho, de 38 páginas, um livro bem interessante que fala sobre a prudência e assim fala sobre São Tomás de Aquino, fala sobre vários santos, vários filósofos, pessoas importantes, né? E às vezes está chegando o momento de você se priorizar nesse sentido também, de começar a ter ali pessoas, né, que compartilham das mesmas coisas, que gostam de ler, que gostam de partilhar, né? Se você tem essa preguiça de ler também, e você quer mudar isso, nossa, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler, mas eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero começar a ler, sabe? Eu queria ter um grupo ali que me motivasse a ler. Então a novidade que eu quero anunciar pra vocês é que eu vou abrir hoje o carrinho, né? Vai ficar aberto apenas por 2 dias o carrinho para o Clube do Livro. Então, quem quiser participar do Clube do Livro, vou estar dando essa oportunidade, né? As vendas estavam suspensas, mas eu vou retornar com elas, tá bom? E essas vendas vão iniciar hoje. Eu até vou ativar agora a venda, tá bom? Então, quem quiser participar do Clube do Livro, apenas por 2 dias, hoje e amanhã. Amanhã a gente já vai encerrar essas vendas, né? Até R$23,59 e aí eu vou encerrar as vendas. Então, quem quiser, por apenas R$19,99, o nosso Clube do Livro, tá bom, gente? Quem quiser participar, a gente vai ficar muito feliz com isso. Até tem um destaque aqui no Instagram escrito Clube do Livro, né? Quem quiser aprofundar e ver como que funciona. Então, é uma oportunidade de você mudar o seu ano, né? De você falar assim, olha, eu não tô querendo mais ficar nessa mediocridade. Eu quero ler mais, eu quero ter mais conhecimento, eu quero conviver com pessoas que compartilham das mesmas coisas, né? Então, gente, é sobre isso, né? A nossa live. Então, estão abertas as inscrições para o Clube do Livro. Eu vou colocar agora na bio do perfil, tá bom? Aguardem só um instante, eu vou colocar agora na bio do perfil. E quem quiser comprar por apenas R$19,99, tá bom? O nosso Clube do Livro já vai poder participar, né? Então, vou até ligar aqui o notebook, vou ativar as vendas agora. Então, se você quer participar,
não perca essa oportunidade, tá bom? Porque depois, posteriormente, eu vou fechar novamente as vendas e aí eu não sei quando que eu vou abrir de novo, tá? Mas aí agora ela vai estar aberta, então quem quiser participar terá essa oportunidade. E, gente, aproveitando aqui, quem gostou da live, né? Quem gostou dessa reflexão que a gente fez nesse final de ano, né? Eu vou ficar muito feliz de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, porque é muito importante pra mim também, tá bom? E essa live não vai ficar salva, não vai ficar. Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, uma pena mesmo. Gente, olha, eu vou colocar aqui agora, tá bom? E eu aguardo vocês. Beijos e até mais.